Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 2 do ano de 2026. Eu, Valmir Lima, Maria Amélia de Souza Nunes, Marlene Gonçalves e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Preces pelos Doentes, prefácio, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, denominado Coletânea de Preces Espíritas, parte 5, item 77. E em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, que trata das leis morais. No capítulo 8º, Lei do Progresso, item 5, Progresso da Legislação Humana, questões 795 a 797, e o item 6º, questão 798. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 30, intitulada O Mundo e o Mal. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mal Olhado e Feitiçaria, no item Quem faz oferendas querendo prejudicar o outro. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial do nosso programa de número 2 do ano de 2026, nós temos então como título Preces pelos Doentes, prefácio, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, parte 5, item 77. As doenças
fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões, os excessos de toda espécie criam em nosso organismo condições nocivas e às vezes transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos a sofrer as consequências do meio em que nos situa a nossa inferioridade, até que nos façamos dignos de uma transferência. Isso não deve impedir-nos de lutar para melhorar a nossa situação atual. Mas, se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais em certos casos, não teria colocado a nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, mostra que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica e depois o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora o nosso quadro Estudo do Livro dos Espíritos, programa número 2 do ano de 2026. Estamos no livro 3º, que trata das leis morais. O capítulo é o 8º, Lei do Progresso. O item é o 5, Progresso da Legislação Humana. E Allan Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: qual a causa da instabilidade das leis humanas? Marlene. Os espíritos então responderam: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então vejam, comentando aqui a resposta dos espíritos, né? Kardec questionando por que muda tanto essas leis, por que aquelas leis humanas mudam, por que não continua, não é uma coisa só. Isso, como os espíritos estão explicando aqui, porque a humanidade vai se transformando conforme caminha na sua evolução. Mas como que ela vai se transformando? Aí o Kardec faz um comentário a seguir dessa questão, explicitando, né, esses detalhes aí. Ele diz o seguinte: a civilização criou novas necessidades para o homem e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas, mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam de seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável, sempre a mesma para todos. Já a lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte.
Então, o que Kardec está nos explicando aqui? Que naqueles tempos da barbárie, o que guiava a legislação, esses códigos? O egoísmo, os interesses particulares dos mais fortes, dos poderosos. Então, a gente tem alguns exemplos. A legislação, os escravizados, né, que a gente vê na nossa história, e o quanto que as leis garantiam que existisse, que um homem poderia ter o poder, né, de direito sobre outro. Outro exemplo que a gente vê na mudança da legislação, as mulheres não votavam. Isso muito recentemente mudou, né? Só foi entrar isso para os códigos em 1932, né? Então, a gente consegue perceber coisas. Hoje, a gente vê situações que mudaram, que a gente consegue observar e consegue identificar o que aconteceu e por que mudou, né? E, claro, não é bom que tenha mudado? Que bom que mudou. Por isso que essa instabilidade, quando ela vai nessa direção, né, do que estava lá bem na infância e progredindo, evoluindo, claro que é muito melhor. Então, hoje a gente já tem outras leis que não são ainda equivalentes às leis naturais, mas estão buscando se aproximar de lá. Então, é para a gente pensar sempre que essa mudança das leis, ela não é um defeito em si, mas é um sinal de progresso moral e intelectual. É uma tentativa humana aí de corrigir as normas injustas, aquilo que a gente fez errado no passado, né? Agora, bom lembrar que não são todos que vão evoluindo junto. A gente fala da evolução da humanidade, mas a gente sabe que cada um tem um ritmo e cada um vai evoluindo de um jeito. Então, muitas vezes essas leis podem ser uma tentativa de que as pessoas aprendam o que deve ser feito, mesmo que não compreendam. E eu acho que tem um exemplo tão interessante aqui. Eu não sei se vocês, na época de vocês, quando vocês eram crianças, se vocês já viveram isso. O cinto de segurança, né? Quando eu era criança, o cinto de segurança nem existia nos carros, a gente não tinha esse hábito de pôr, e era uma coisa muito difícil, então vinham campanhas tentando orientar e ninguém punha. O que aconteceu? Veio uma legislação, tem que usar, é obrigatório usar o cinto. Aí se começou a usar porque tinha medo da punição, tinha medo de multas. E o que foi acontecendo? Uma transformação. Então, um aprendizado, as pessoas acabaram aprendendo, de tal ponto que no começo era tão difícil sentar e pôr o cinto, a gente estranhava, era aquela dificuldade. E logo depois, um tempo depois, eu me lembro dos meus meninos pequenininhos já no carro, entrando no carro e já pondo o cinto, sabendo já que aquilo era para a proteção deles, né? Então, a gente percebe que muitas vezes essas leis se antecipam para ajudar esse aprendizado, né? E claro, como eu disse, não é todo mundo que está no mesmo ponto, a gente tem diferentes momentos na humanidade, mas o fato de estarmos juntos, todo esse povo que está aqui, né, nos ajuda a pensar e a encaminhar e tentar transformar e melhorar as leis que existem por aí. Então, vamos pensando que quanto mais essas leis evoluem, mais próximas elas têm que chegar da lei de Deus, né? Se elas estão evoluindo, estão chegando mais próximas da lei de Deus. E aí, quando isso acontecer, a lei humana será, então, para todos. A gente vai ter uma justiça de fato. Esse é o caminho, essa é a esperança que a gente vai chegar logo, logo, pareando aí com as leis humanas com as leis divinas. Valmir. Muito bem, Marlene, obrigado pelas suas considerações. Nós vamos agora para a questão de número 796, onde Kardec questiona a espiritualidade da seguinte forma: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Maria Amélia. E assim respondem aos espíritos a Kardec. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. E nós vamos seguir aí, né, da sequência no pensamento que a Marlene já começou a trabalhar. E essa coisa de que a gente precisa ainda dessas leis punitivas, porque nós ainda não estamos, quando eu digo nós, é a humanidade, ainda não está habituada a cumprir as coisas que são determinadas. Eu, às vezes, fico assim, prestando atenção em pequenas coisas. É muito normal você ver, por exemplo, jovens que chegam nos shoppings para ir às academias e estacionam na vaga do idoso. Eu já vi isso várias vezes. Aí, quando chegar o idoso, a grávida,
a mãe com a criancinha pequena, não vai ter vaga, porque um jovem que está na academia usou a vaga dedicada às pessoas com uma necessidade especial. O celular no volante. Quantos crimes, né? Eu digo crimes, porque quando alguém comete um acidente porque estava falando ao celular, sabendo que isso tira a nossa atenção, a bebida alcoólica, a falta do cinto de segurança. Então, por isso as nossas leis penais ainda precisam ser muito rígidas. E ele fala assim, a última frase é fantástica, né? Somente a educação pode reformar os homens. Mas que educação? Além da educação escolar, né? A educação de casa, a educação escolar e a educação moral. Então, quando nós formos moralmente evoluídos, nós vamos entender que se não cumprirmos as leis, estamos prejudicando o nosso irmão, o nosso companheiro. Então, quando a gente tiver atingido um patamar de uma educação melhor, uma educação moral, um respeito aos direitos de todos, as leis não precisarão mais ser tão rigorosas. Eu acredito em sim que serão leis normativas. Elas vão organizar as coisas, mas não precisarão ser punitivas. Porque nós, evoluídos que seremos, saberemos muito bem aonde termina o meu direito e começo no próximo. Eu vou respeitar tudo. Estacionamento, lugar do outro, falar baixo. Tanta coisa, né, que a gente vê, que são coisas simples, mas que nós ainda estamos numa sociedade depravada. Essa palavra é engraçada, né? Porque é uma palavra antiga que a gente quase não ouve mais, mas tem uma sociedade torta, né? Que ainda tem a lei do mais forte, você sabe com quem está falando, porque eu sou mais poderoso, tenho mais poder aquisitivo. Então, as leis precisam ainda sim ser severas, mas também acredito piamente que a educação vai transformar, né, moral e intelectualmente a nossa sociedade. E teremos leis melhores também, mais próximas da lei divina, né? Porque o que é a lei divina? Justiça para todos. Então é por aí, Valmir. Muito bem, Maria Amélia, obrigado pelas suas observações. Faremos agora uma breve pausa para as inserções da Web Rádio Verdade e Luz e já retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornando então aos nossos estudos, dando continuidade, a questão agora é de número 797, onde Kardec questiona a seguinte forma os espíritos: como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Marlene. Então, os espíritos responderam a Kardec: isso acontecerá naturalmente pelas forças das circunstâncias
e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Então, vejam a resposta, né, do Espírito. Ele traz duas questões importantes que levam essa mudança, essa reforma nas leis. Uma delas é a força das circunstâncias. Então, eu fico pensando, essa força das circunstâncias é aquilo que a gente sofre, que a gente sente, que a gente vê que precisa mudar, né? Então, pegando o próprio exemplo do cinto de segurança, por que inventaram, trouxeram essa lei? Por conta dessa realidade que acontecia, muitas mortes nos acidentes, muita gente sofrendo, ficando com sequelas, e isso estava ficando num ponto que poderia ser evitado, né? Então, muitas pessoas envolvidas pensando nessa situação, pensaram e puderam trazer uma solução, uma possibilidade de mudar. Então, são a força das circunstâncias. A gente vê o que está acontecendo, percebe que pode mudar e começa a trabalhar para isso. E um outro aspecto é pela influência das pessoas de bem, que o conduzem na senda do progresso. Isso é muito importante. A gente reconhece como que, estando todos juntos, a gente consegue trabalhar, pensar, transformar, né, algumas coisas que a gente ainda não sabe, que a gente não entende, mas junto com outras pessoas isso vai mudando. Então, a gente tem vários exemplos de pessoas que vão lutando, que tomam a frente, vão lutando pelo bem comum, né, pela justiça, e aí surgem alguns conflitos, e aí a gente pode pensar, isso nos exemplos que a gente já falou, né, na própria questão das leis da escravidão, o que foi necessário, o que foi importante acontecer, né, o levante dos próprios escravizados, aqueles conflitos todos para possibilitar um basta ali naquele momento e as pessoas pudessem pensar sobre isso, né? E aí transformar aquilo que era ainda movido justamente pelo egoísmo, pela prepotência, pelo orgulho, né? No caso do voto da mulher também, foram necessários muitos movimentos, foi necessário muito movimento, as mulheres saíam às ruas, né, pedindo, lutando aí pelos seus direitos. Então, isso vai acontecendo, essas pessoas que vão pensando nisso, buscam, lutam para trazer e para que isso possa ser transformado. Aí eu fiquei pensando também na própria humanidade, né, como humanidade, o que ela também, como as pessoas, quando se unem, para além de um país só, né? Como é possível a gente criar coisas muito boas, importantes nisso. Aí eu lembrei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um documento realizado em 1948, que juntou muitos países, pessoas, né, de vários e vários países, buscando encontrar uma normativa, para que as pessoas pudessem viver bem, né? E aí eles fizeram um documento, não é lei, mas é um documento, uma declaração que guia as leis dos países. Então, quando os países vão ali formulando a Constituição, buscam nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos um apoio, né, para perceber o que a gente precisa para esse país, para esse mundo, né, melhorar o que a gente precisa fazer. E eu achei tão interessante, isso foi feito, né, voltando aqui, um grupo, né, de vários países discutiu, fizeram esse documento e ele foi apresentado ali na ONU, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E aí é interessante que quando a gente pega alguns artigos dessa declaração, o primeiro artigo é o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha que coisa mais bonita, parece que a gente está, né, vendo que é algo que tem a ver com a nossa, né, com Kardec, com os espíritos, com a doutrina e com outras religiões, mas não, é justamente um pensamento que as pessoas vão tendo, né, que esse é o jeito da gente viver bem, né, a questão da ética, da fraternidade. Então, já existe essa ideia, isso já é um avanço dentro do que a gente tinha de legislação. Claro que nem todos os países ainda estão adotando isso, nem todos os povos, a gente tem um movimento, né, de apropriação disso mais lento, né, mas está acontecendo. E tem, inclusive, artigos que falam exatamente sobre a questão da escravatura e deixam muito claro o que tem, né, que mudar. Enfim, acho que esse é um exemplo do que a gente tem de possibilidade das pessoas que pensam, já percebem, entendem onde não está a justiça, e podem levar e trazer isso para que outras pessoas passem a pensar também. Ainda que a gente tenha conflitos, né, isso é muito importante, porque haja transformação e que aí a humanidade possa ir se modificando como um todo. É isso, Valmir. Muito bem, Marlene. Interessante, conforme você foi observando,
fazendo comentários, a gente vê que não falta conhecimento, né? Falta conscientização, né? Esse que é o grande problema, não é mesmo? O homem tem assim a tendência de ignorar aquilo que é óbvio, né? Pelo seu interesse egoísta. Tem a ver com o que a gente já estudou aqui, né? De que o progresso intelectual vem antes do moral, né? Então acontece isso mesmo, muita inteligência, mas voltada ainda para um aspecto negativo, né? Isso é fato. Então não falta conhecimento, né? O conhecimento está aí, só que por muitos interesses não é aplicado. Dando continuidade, então, agora vamos tratar do capítulo 8º, ainda dentro da Lei do Progresso. O item é o 6º, influência do Espiritismo no progresso. A questão é de número 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Maria Amélia. E os espíritos responderam assim a Kardec. Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Tem um comentário de Kardec, mas vamos refletir um pouquinho sobre essa resposta, porque a gente ouve muito isso, né? Se o Espiritismo vai ser a religião do futuro, a única, se todo mundo vai ser espírita. E, assim, é muito interessante porque a gente aprende, né, que o Espiritismo chegou na hora certa, depois de um progresso científico, de um progresso intelectual, onde as pessoas já tinham condição de entender essa nova filosofia, a ciência, a religião, essa doutrina espírita. Mas que haveria lutas, e há lutas contra interesses. Porque o que o Espiritismo faz? Ele esclarece. E para muitos acostumados a manter o poder, não é interessante que os povos sejam esclarecidos. Porque quanto mais, o Valmir acabou de colocar, quanto mais a gente conhece, mais tem que abrir a nossa mente, a nossa cabeça. E isso, de repente, não era interessante, principalmente para as religiões milenares que já existem. E o Kardec vai fazer um comentário muito bacana. Aliás, né, comentário de um educador, um filósofo, um pensador, e orientado pela espiritualidade. Ele diz assim: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídas por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, assim como acontece com as ideias políticas. Veja o paganismo. Muitos séculos depois do advento do cristianismo, ainda haviam deixado traços que somente a completa regeneração das raças pôde apagar. O mesmo acontecerá com o espiritismo. Ele faz muito progresso, mas haverá ainda 2 ou 3 gerações, um fenômeno de incredulidade que só o tempo fará desaparecer. Contudo, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre as vias sobre as quais se desenvolverá. O cristianismo tinha que destruir e o espiritismo vem para construir.
Então, vai fazendo uma comparação com as religiões, com as ideias políticas, filosóficas, sociológicas que existiam e que foram, aos poucos, desaparecendo à medida que a humanidade foi progredindo. Não foi diferente com o cristianismo, né? Foi muita luta para o cristianismo ser aceito, e luta não só no sentido intelectual da palavra, mas no sentido físico mesmo, né? Muita guerra, muito derramamento de sangue para o cristianismo se colocar. E o espiritismo é muito novo, né, gente? 160 anos, 160 e poucos anos. Isso aí é nada no universo de tempo das religiões, das filosofias, das ideias. À medida que formos desenvolvendo intelectualmente, o espiritismo, as ideias do espiritismo realmente serão de domínio geral. A gente hoje vê, por exemplo, é muito difícil alguém que não acredite que existe alma, que não acredite que essa alma possa sobreviver. Então, assim, mesmo quem fala, não acredita em espírito, mas a hora que fala, vou rezar para santo esse, santo aquilo, santo aquele outro, Nossa Senhora, não sei do que, não sei do que. Porque essa pessoa acredita que existe uma entidade que não é material que pode ajudá-la. Então, as ideias espíritas, com certeza, serão de domínio geral. Não que a gente vá ser todo mundo espírita, mas todo mundo vai acreditar nos princípios espíritas e o mundo vai ser um pouco melhor, eu espero, né? E o que ele fala aqui, daqui quantos séculos? 1, 2? Não sabemos, mas acontecerá o progresso da humanidade, dos seres que vivem, né, nessa humanidade. Almir. Muito bem, Maria Amélia. É interessante essa questão, porque para interpretar a explicação do Espírito, no caso aqui o Espírito Verdade, que preside o advento da doutrina espírita, certamente ela se tornará uma crença comum. Isso é de uma profundidade e muito difícil para nós, que somos marcados por um tempo relativamente curto numa existência, né? Entre a infância, a velhice e a morte, que a gente às vezes quer ajustar uma resposta dessa natureza dentro do nosso tempo cronológico. Então, nós já temos aí quase 160 anos de doutrina espírita e a gente vê que estamos muito longe de um planeta ter as ideias que você falou bem, dos princípios básicos que norteiam a doutrina espírita. Deus, a imortalidade, a comunicabilidade, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e etc. Então, essa resposta, ela precisa ainda ser muito bem trabalhada para que a nossa interpretação não seja presunçosa, acreditando que daqui a uns tempos todo mundo vai ser espírita. Eu acho que é algo que precisa ser muito bem trabalhado por nós, que somos adeptos da doutrina espírita. Eu acho que ainda não compreendemos a extensão e a profundidade dessa resposta. Este é o meu pensamento. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando prosseguimento, então, aos nossos estudos, vamos para o nosso Momento Evangélico do programa número 2 do ano de 2026. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos na lição de número 30, que tem como título O Mundo e o Mal. E aí temos o registro
feito por João, no capítulo 17, versículo 15, onde Jesus explicita da seguinte forma: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia de morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Sempre os registros que os apóstolos fizeram das palavras do Cristo e a interpretação de um espírito lúcido, esclarecido, que é Emmanuel. A ideia que paira na mente de muitas pessoas frente à questão da morte é sempre no sentido de que, uma vez cumprido a etapa humana, teremos do outro lado ou um céu beatífico, um paraíso, né? Ou teremos um inferno eterno, onde seremos punidos por toda a eternidade. No passado, em um concílio, criaram aí o meio termo, né? O chamado, sumiu até o nome aí, né? Purgatório. Purgatório. Então, se você não é tão bom o suficiente para ir para o céu beatífico, e você não é tão mal o suficiente para ir para o inferno, então você vai ficar um período de molho para ver como é que você vai ser julgado. Então, o homem, ele é muito engenhoso para tentar interpretar as leis do Criador. Mas aqui, Jesus explicita de maneira bem clara: o problema não é onde estamos, mas como estamos. Não é mesmo, Marlene? Exatamente. Como sempre, né, as lições de Emmanuel calam fundo e a gente começa a perceber quantas coisas em nós mesmos a gente precisa mudar, né? Aí, voltando um pouquinho aqui nessa epígrafe, nessa fala do João, que transcreveu o que Jesus disse, acho que vale a pena lembrar que isso aí se deu logo depois da ceia, quando Jesus estava dando as orientações para os seus discípulos, porque ele iria partir em breve, estava dizendo que logo ele partiria. E depois de dizer todas aquelas orientações que ele deu para os discípulos, ele então fez uma prece a Deus, e aí pediu, né, proteção para aquela tarefa que os discípulos iriam cumprir. Entre as coisas que Jesus falou, está ali essa frase: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Né? E aí o Valmir já adiantou essa questão, o que é que ele estava querendo dizer com isso, né? E aí eu gostei muito dessa fala, disso que ele trouxe, né? Dessa ideia que a gente tem do plano espiritual, né? Seja, né, céu, seja dentro de outras religiões, né? Mas é interessante, porque a gente vê mesmo muita gente pensando assim: ai, quando eu desencarnar, eu quero ir para uma colônia, vai ser tão bom, porque eu não preciso me preocupar com comida, né? O espírito não precisa disso, eu não preciso... A ideia é espírita, né?
Então, ideia espírita. E aí a gente fica iludido achando que a gente morre, que aqui está muito ruim, não vê a hora de morrer, porque acha que vai encontrar um lugar maravilhoso. Só que a gente esquece que, na verdade, o mundo que a gente vai encontrar é esse que estamos construindo agora. Né? Não tem outra possibilidade. O que a gente está construindo aqui é o que nós vamos encontrar lá, é onde nós temos essa sintonia, essas pessoas que vão se agrupar de acordo com isso que a gente está construindo aqui. Então é importante o que Jesus disse, né, na prece, e o que a gente pode aprender com isso também. Né? A gente tem que pensar que não adianta eu pensar que aqui é horrível e eu quero ir para lá, porque o lugar aqui não é ruim. A gente tem lugares maravilhosos aqui nesse planeta, né? Tem muito sofrimento, mas tem coisas boas também. E a gente tem que tirar o foco do mundo, do lugar e pensar na gente, pensar nas pessoas. Olha só o que Emmanuel falou. O mal não é do mundo, mas das criaturas que o habitam. E aí a gente tem que se incluir nisso também, porque nós também somos essas criaturas que estão aqui e que muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas ações não estão condizentes com um lugar melhor, né? Não estão colaborando para que aquele lugar seja melhor. Então, isso é uma chamada importante da atenção para a gente também. E aí, é interessante também a gente olhar aqui algo que ele está dizendo, a analogia que ele usou da casa. Eu achei maravilhosa essa analogia. Então, a gente pensa assim, por exemplo, você está numa bagunça, aqui no exemplo ele falou, se você está doente, você muda de casa, não adianta nada, que você leva a doença com você. Mas às vezes a gente está numa casa, a gente acha que está bagunçada, que as coisas está tudo misturado, aí a gente fala, não, quero ir para uma casa nova porque eu quero começar com tudo organizadinho, né? E a gente esquece que só vai acontecer quando a gente começar a botar ordem nas coisas. Não adianta eu largar tudo bagunçado aqui e ir para um outro lugar, que logo, se está bagunçado aqui, logo eu vou bagunçar lá também, porque isso tem a ver com a forma como a gente lida com o nosso mundo, com as coisas à nossa volta. E às vezes a gente não percebe isso, às vezes a gente acha que é o lugar que a gente está que está ruim. Então a gente não percebe que a nossa ação pode transformar, e vai transformar, e é isso que a gente precisa fazer. Né? No caso dos discípulos, imagina, vai tirar do mundo? Não, porque eles estavam com uma missão, uma tarefa, justamente de transformar as pessoas para que o mundo fosse transformado. Essa é a tarefa de todos nós. E quando Jesus fala isso para os discípulos, a gente tem que entender isso como uma lição para nós também. Todos nós estamos aqui, temos essa missão, né, de fazer algo para melhorar esse mundo onde a gente está vivendo, para ajudar e conciliar todas as pessoas para que a gente junto faça um mundo melhor. Essa é a grande questão, embelezar esse mundo aqui. Né? Aprimorar, como ele diz, já combatendo esse mal que está em nós, porque só assim a gente vai poder fazer brotar os lírios, né? Como ele dá outra analogia aqui, a terra é boa, da lama brotam os lírios. Então, da gente pensar o que a gente pode construir de bom nesse lugar que nós estamos, que é o lugar onde a gente faz parte, onde a gente tinha que estar, né? Porque a gente está aí num processo de aprendizado, de um processo de trazer também para outros o aprendizado e aprender com outros. Então, vamos em frente para transformar, para começar aí essa tarefa, né? Não desanimar e não achar que a gente não tem nada a ver com isso. Tem sim. Lembrei de uma frase de Emmanuel que diz assim: o planeta Terra é maravilhoso, o único ser que destoa é o homem. Então, na verdade, a gente é que tem realmente a condição de destoar essa beleza, né? Uma vez que nós nos transformarmos, as coisas realmente estarão bem melhores. Vamos prosseguindo. Obrigado, Marlene. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Agora o nosso quadro é o Diálogo à Luz do Espiritismo, o do nosso programa de número 2 do ano de 2026. Nós estamos estudando o Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 2. E o capítulo trata de mal-olhado e feitiçaria. O item diz assim: quem faz oferendas querendo prejudicar o outro, aí a questão é feita da seguinte forma, Adivaldo. Qual a consequência para uma pessoa que encomenda um trabalho com a intenção de prejudicar alguém? Divaldo Franco respondeu então: considerando-se o grau de responsabilidade quando a pessoa faz um trabalho para prejudicar alguém, adquire um débito perante a própria consciência e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando esse ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos o texto de Jesus sobre o escândalo, quando diz que é melhor perder uma parte do próprio corpo do que perder o direito de entrar no reino dos céus. É, naturalmente, uma forma simbólica de expressar uma realidade. Se estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda mental correspondente. Então, as pessoas que encomendam trabalhos são passíveis de uma reestruturação, porque contraíram um débito perante a consciência divina, ao querer prejudicar ou outros, utilizando-se de espíritos insensatos que se encontram nas faixas inferiores da evolução. Existem algumas explicações, principalmente por parte dos estudiosos da doutrina e por parte da espiritualidade frente a essas questões. Se você, obviamente, passa a vibrar, a pensar em torno de uma questão dessa natureza, buscando prejudicar, é óbvio que você vai atrair para você aqueles que têm os mesmos interesses. E você estará vinculado a entidades nada positivas, né? Que com certeza cobrarão um preço, e esse preço muitas vezes não será muito barato. Então, responsabilidades todos nós temos, né? Então, muitas pessoas às vezes se queixam da má sorte, mas não param para refletir que esse atrativo é da sua própria natureza. Maria Amélia, eu fiquei aqui pensando, né? Aquele velho adágio popular, praga de urubu, pega em cavalo gordo. Gente, isso é muito interessante, porque se a gente aprende que tudo é a força do nosso pensamento, o que acontece? A pessoa que começa a emitir esses pensamentos negativos, né? Porque eu vou fazer um trabalho para fulano, para isso, para aquilo, tá? E o outro está com a mente aberta para receber essa influência, o trabalho vai funcionar. Ele vai conseguir jogar a praga de urubu, seja lá em quem for, né? Mas se nós nos mantivermos blindados, né? Sintonizados em coisas boas, positivas, isso não vai nos afetar. Até porque a gente já falou disso em programas anteriores, que o tal do mal-olhado, do trabalho, dessas coisas todas aí que muita gente acredita, não vai acontecer se a gente estiver pensando positivo. Deus é Pai, é soberanamente justo e bom, Ele não quer que a gente sofra, porque o outro quer. Às vezes eu vejo assim, se eu não estou feliz, ninguém pode ficar feliz. Vocês já não ouviram essa frase? Então, o que acontece? O trabalho só vai funcionar se a gente abrir a porta para o trabalho, né? Se a gente nos mantivermos em alto astral, vibrando nas faixas superiores, porque o que ele fala aqui, que isso só funciona se a gente estiver nas faixas inferiores da evolução. Nós estamos aqui para progredir, então vamos pensar sempre elevado
para que nenhum trabalho nos alcance. Almir. Então, quer dizer, a praga do urubu só vai pegar em cavalo magro, desnutrido, que não esteja... Desnutrido, faminto, mancando. Mas se estiver fortinho, trabalhando direitinho, com boa saúde, dificilmente será alcançado. Deus é justo, principalmente, né? O pensamento funcionando. É lógico. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus merecimentos. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Agradecemos agora aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos presentes para as suas considerações finais. Marlene. Bom, quero agradecer ao Valmir, Maria Amélia, essa oportunidade de estarmos juntos, ao Gilberto, que está cuidando da gente lá na parte técnica. É sempre um prazer estar junto com vocês. E também agradecer a quem está nos ouvindo, né, os telespectadores aí, porque é para vocês que a gente faz esse programa e a gente fica muito contente aí quando vocês participam, quando vocês assistem, né? Isso é uma alegria muito grande, isso nos dá ânimo para a gente continuar, né? E agradecer a Deus sempre por todas essas oportunidades que a gente está tendo. Muito bem, Maria Amélia. Realmente, né? É muito bom estarmos recomeçando, né? Começando um ano novinho, que a gente possa realmente nos manter unidos, não só nós que fazemos o programa, mas todos vocês que estão aí do outro lado, nos vendo e nos assistindo. Até uma próxima oportunidade. E aproveitamos então a oportunidade, convidando a todos para que ouçam toda a nossa programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus os abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.